Graça e paz, mulheres da Sudocap, da MCM. Com a graça do nosso Deus, estamos aqui mais uma semana, mais uma quarta-feira, para trazer as reflexões do coração de Deus para os nossos corações. Essas reflexões nós temos feito no livro de Neemias. Na semana passada nós fizemos o capítulo 3 e nesta semana estaremos fazendo o capítulo 4. Só relembrando um pouco do capítulo 3, onde nós falamos da expressão lado a lado, não é? Como é importante nós estarmos lado a lado com o nosso irmão, lá no corpo de Cristo, para fazermos a obra do Senhor. Falamos da disponibilidade do povo para trabalhar juntos, para trabalharem por um bem maior, que era a reconstrução da cidade, dos muros, das portas. E nesta semana nós vamos ver que quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, quando nós começamos a trabalhar na obra do Senhor, o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele não fica satisfeito. Ele se levanta. Ele se levanta contra nós, não é? Assim como os inimigos ali em Jerusalém se levantaram, tentaram se levantar, não é? Porque o título aqui no capítulo 4 é bem claro, ele diz: os inimigos tentam retardar a edificação. Os inimigos tentaram, mas não conseguiram, porque o povo, ele estava, como nós falamos da outra vez, ele estava coeso, né? E ele tinha aquele povo, uma coisa que me chama a atenção é que aquele povo ele tinha uma liderança que era um ungido do Senhor. Ele tinha uma liderança que era uma liderança forte, uma liderança que estava acostumada a colocar Deus na frente. Por isso aquele povo não sucumbiu às investidas daqueles inimigos que se levantaram. Então, a importância da liderança aqui nessa reconstrução de Jerusalém, né, dos muros, das portas da cidade, é muito, muito importante, fundamental para que aquela obra fosse concluída conforme Deus havia planejado, não é? Se a liderança, às vezes Deus planeja, Deus coloca nas nossas mãos e a gente tende a estragar tudo, né? Com nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso eu, né? A gente deixa crescer com o coração soberbo e a gente perde a realização, a conclusão de uma obra bem sucedida, como foi a de Neemias, por causa desses sentimentos que nos invade. E se a gente não ficar vigiando, isso toma conta e mina e destrói todo o trabalho que Deus coloca nas nossas mãos. Nós vamos ler aqui no versículo, vamos ler o primeiro versículo, o segundo, e de repente a gente vai lendo alguns versículos, porque o capítulo é bem grande, né? Então vamos ler aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha que inimigo, mas olha, astuto. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha só como o inimigo, ele é audacioso. A palavra correta seria essa. Como esses dois homens foram audaciosos quando eles viram os
muros e as portas de Jerusalém começar a serem reconstruídas. O que acontece aqui com esses dois homens? Eles, Sambalate, ele era governador da Samaria, de Samaria, que ficava lá em cima no norte. Tobias, ele era capitão da então Transjordânia. Alguns acreditam que era Transjordânia, que ficava a leste. Né? E mais tarde vai aparecer o Jazem, ele era árabe, que ficava mais para o sul. Então a gente vai observar que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, está em torno dela aqueles homens, aquelas cidades, aquelas nações que não tinham interesse nenhum que Jerusalém, que o povo se erguesse. Por quê? Porque, politicamente falando, para eles não era interessante, porque o povo poderia... Ora, fazendo um parênteses aqui, esses homens, eles sabiam da história que o povo tinha, que o povo judeu tinha, né? De quando Deus entrava na batalha com eles, eles venciam, eles eram fortes. Então, eles com medo de perder o poder ali naquela região onde eles estavam inseridos, eles não queriam que Jerusalém, que o povo se levantasse, porque eles temiam perder o poder. E outra coisa também, eles temiam o exército que Jerusalém poderia se levantar, porque eles sabiam também que eles o exército poderia ser mais forte e eles então serem sucumbidos à força de Israel, de Judá, no caso ali, né, em Jerusalém. Então, eles começam a tentar a minar aquilo. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que eles começam a denigrir. A gente vai ver aqui no versículo 2 que Sambalate começa a denegrir a imagem do povo de Israel. Ele começa a mexer com o psicológico do povo. Ele começa a colocar coisas na cabeça do povo. Vocês são os fracos. Vocês estão achando que vocês são quem? Afinal, nós lembramos, não sei se quem está acompanhando desde o primeiro, nós lembramos que Neemias, o primeiro dia de escravidão, né? De exílio, até Neemias passa-se aí mais ou menos 140 e poucos anos entre o primeiro dia de escravidão até Neemias. Então, assim como Neemias, provavelmente esses homens aqui, esses inimigos, Sambalate, Tobias, eles também eram filhos do exílio. Eles já cresceram vendo Jerusalém e Judá naquela destruição. Então, eles estão acostumados a verem isso. Mas eles sabiam da história. E com certeza de antepassado, né? Os avós contam para os pais contam para os filhos. E com certeza eles sabiam da história de Jerusalém. Então, eles não queriam perder esse poder. Eles tinham medo do que poderia acontecer quando Jerusalém, o povo judeu, se levantasse. Politicamente falando. Religiosamente, eles também, com certeza, já tinham ouvido falar do Deus vivo, verdadeiro, do Deus dos céus, como Neemias costuma dizer, que aquele povo servia. Então, houve ali, com certeza, um misto de temor também, né? Aquele medo de perder politicamente, mas também medo do que poderia acontecer com eles se o povo se levantasse. E é exatamente isso que eles tentam fazer, mexer com o psicológico do povo, para que o povo fique assim, nós somos fracos mesmo, nós não vamos conseguir fazer. A gente vai ver isso depois, mais para frente, ali no versículo 10,
né, que eles vão falar isso, o povo vai falar isso, porque esses inimigos começam a espalhar essas falas deles. E isso vai indo, vai minando, vai minando, vai minando, até chegar lá no ouvido do povo de Israel, no povo de Judá. E eles começam então a mexer com isso aí, com a mente deles, para que eles acreditassem realmente. E o povo fica amedrontado, porque Zorobabel já havia tentado fazer isso e não tinha conseguido. Não é? Então o povo está meio assim, meio que inseguro também. O povo abraçou a causa de Neemias, mas ficou um pouco inseguro. Então, Sanbalat, usado mesmo por Satanás, ele vai lá tentar mexer com o psicológico, emocional do povo. Mas aquilo quando eu comecei a falar sobre a liderança, né? Esse povo, ele tinha uma liderança forte, que era Neemias. Neemias, ele não estava ali à toa, ele foi mandado para ali por Deus. E importante disso é que ele sabia colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes a gente não sabe, a gente quer ir na nossa própria força. Por isso que às vezes o nosso trabalho não dá resultado. A gente não consegue chegar até o fim, porque a gente não tem um coração quebrantado. A gente quer fazer por nossa conta própria. Né? Com o passar do tempo, a gente começa a achar que somos nós e não é Deus. E isso não acontecia com Neemias. Neemias, ele colocava Deus em tudo, em primeiro lugar. A gente vê isso desde lá no início, no capítulo 1. E aqui não é diferente. Quando Neemias ouve, fica sabendo, né, o que Sanbalat e Tobias estão tramando, começa a falar essas coisas, a primeira coisa que Neemias faz é orar. A gente vai ver isso no versículo 4 e no versículo 5, que ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dar-nos por presa na terra do cativeiro. Olha só o que ele fala no versículo 5. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Lembra que nós falamos lá no capítulo 1 sobre a oração de Neemias, que Neemias era um homem que sabia orar, sabia tocar o coração de Deus, e aqui não é diferente. Ele apresenta as coisas que aqueles homens estavam falando, estavam tentando fazer para Deus. E mais, ele fala assim: você está vendo, Senhor? Olha só, eles foram tentar te envergonhar na frente daqueles homens lá que estão trabalhando no muro, do seu povo. Como que se dissesse assim: o Senhor vai deixar por isso mesmo? Né? Que oração poderosa essa de Neemias. Não é qualquer pessoa que pode fazer essa oração, não, irmãos. Essa oração aqui só pode fazer quem tem intimidade com Deus. Essa oração de cobrar alguma coisa a Deus. Lembra de Moisés? Eu me lembro de Moisés. Quando Deus se ira tanto com o povo que diz que não ia mais com ele, que ele ia mandar Moisés. E aí o que acontece? Moisés fala assim: como assim? O povo não é meu, não, o povo é seu. Se a sua presença não for, eu não vou, não. Eu costumo dizer isso para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Eu não subo se o Senhor não for comigo. Então, e Moisés, ele tinha ele tinha esse aval de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus para fazer isso. Neemias também, porque ele estava no altar. Ele colocava Deus em primeiro lugar. E ele faz essa oração. E a gente vai ver que ele vai ser bem sucedido. Aí nós vamos ver aqui, ó, no versículo 6, que ele vai dizer assim, ó: porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, veja bem, os inimigos estão lançando ali palavras, né, para ver se consegue entrar na cabeça daquele povo para que eles desistam. Mas Neemias já entra logo, aí eu volto a chamar a atenção da liderança. Aí Neemias já entra logo orando, não é, e pedindo a Deus, e aí o povo consegue continuar. Poderia estar com medo? Poderia estar assim pensando: eu tô aqui, mas eu sou fraco, mas ele estava ali.
entendeu? O importante é que ele estava ali, eles conseguiram chegar até a metade, aí ele fala, porque o povo se inclinava a trabalhar. Então, as dificuldades vêm, as lutas vêm, as aflições vêm, o inimigo está colocando na nossa cabeça que a gente não é nada, que a gente é fraco, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que qualquer raposa vai vir e vai destruir. Mas o importante é que a gente entregue nas mãos de Deus e continue trabalhando, e continue fazendo, e continue trabalhando, e continue fazendo. Porque se a gente se prostrar, é isso mesmo. O inimigo colocou na minha mente que eu não presto, eu não vou fazer, eu não sou nada, então eu vou parar por aqui. Aí a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum, não é? Então nós vamos ver aqui que Neemias continua orando depois, né? Aí vamos lá pro versículo 8 e coloca assim, ó. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Então eles se juntaram para começar a querer levantar uma guerra, para tirar o foco da reconstrução dos muros e das portas. Aí Neemias vai dizer assim, porém, nós oramos ao nosso Deus, aí ele já incluiu o povo, né? E pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Aí vem o segundo ponto. Eles oram, mas eles não ficam só na oração, não é? Eles oram e começam também a vigiar. Lembra que Neemias é um estrategista? Um estrategista vindo de Deus, né? E Deus que vai colocando no coração de Neemias o que ele devia fazer. E aí, o que ele faz? Eles entram numa torre de vigília. Aí o capítulo vai discorrer sobre isso, não é? Ele vai começar a colocar homens, os homens, a metade vigia e a outra metade trabalha. Aí depois aqueles que estão trabalhando vão trabalhar e vão estar armados também. E ele vai colocar que ele não dorme, os servos dele não dormem, os irmãos dele não dormem, eles vigiam, eles não trocam nem a roupa. Eles levam as armas e a água. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Eles não saem do propósito, eles não saem do plumo, eles estão ali firmes e fortes, porque eles tinham um objetivo. Eles sabiam aonde eles iam chegar. Eles iriam chegar no ponto final, que era reerguer aquele muro, tapar todas as frestas, não deixar brecha nenhuma para que os inimigos pudessem chegar e atacar a cidade. Aqueles inimigos estavam desesperados, angustiados, porque eles estavam vendo aquele forte ficar cada vez mais forte, que eram os muros, e com isso a autoestima do povo também ia subindo, não é? Com isso, apesar de que chega aqui no versículo 10, eles vão dizer assim, ó, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Então, o inimigo, ele começa a colocar coisa na cabeça deles, aí eles já começam a achar ali também, realmente, né? Começa a achar jeito, olha, isso aqui não tá dando certo, esse negócio aqui não vai ser, isso daqui não vai dar, o pó tá muito, eles estão cansados, e não sei o quê. E assim a gente age também, não é? O inimigo vai colocando as coisas na nossa mente e a gente vai trabalhando ali e começa a desanimar, né? Mas Neemias não, Neemias como um líder firme, forte, ele se levanta. Ele fala assim, não, nós vamos achar uma estratégia aí. E é onde ele coloca essa estratégia toda que eu falei aí, de colocar homens metade para trabalhar, outra metade para vigiar, depois eles colocam as armas, e ali eles conseguem vencer esses ataques desses inimigos. Irmãos, assim a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 5, não me lembro direito o versículo, ele coloca o seguinte, que o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar.
Ali, aqueles inimigos estavam ao redor dos muros de Jerusalém, ao redor da cidade de Jerusalém, tentando, procurando uma forma de atacar aquele povo. Mas eles não conseguiram, porque o povo estava orando e vigiando, o povo estava vigilante, eles se colocaram na torre de vigília, e para que serem bem-sucedidos naquela reconstrução. E assim mesmo, o inimigo das nossas almas, ele faz isso conosco. Ele está ao nosso derredor, tentando nos atacar. Nós não podemos deixar brecha, porque senão os dardos inflamáveis de Satanás, eles não conseguem nos atingir. Esse deixar brecha é o nosso temperamento, às vezes. Essa brecha, às vezes, é o nosso temperamento, que é rude, o nosso temperamento. Às vezes, é uma falha, alguma coisa, um pecado nosso escondido. Então, a gente tem que estar sempre... eu falei na semana passada sobre a autoavaliação. Sempre perguntar ao Senhor, Senhor, como eu estou me comportando? Lembra do salmista? Lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho, endireita minhas veredas. Então, nós temos que estar sempre orando ao Senhor, vigiando, lendo a palavra, porque a palavra, o Espírito Santo vai falar conosco através da palavra, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, para que nós não deixemos brechas, para que nós, assim, Satanás não venha conseguir interromper a obra maravilhosa que Deus faz nas nossas vidas, que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente tem que orar e vigiar e colocar Deus em primeiro lugar, ter intimidade com Deus para que e sermos líderes, né? Não na liderança só na igreja, você coordenadora da MCM, não, às vezes a liderança também na nossa casa, como mulheres, Deus nos deu essa responsabilidade, não é? Colocou nas nossas mãos, e aonde nós estivermos, no nosso trabalho, seja lá onde nós tivermos que exercer essa liderança, que nós primeiro coloquemos o nosso Deus na frente e nós possamos orar, vigiar, e estarmos firmes nas promessas dele, que ele possa nos abençoar e continuar conosco para que nós possamos ser crentes fortes com Jesus. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece, certo? Então, até a próxima, em nome de Jesus.